Seja muito bem-vindo ao canal Mistérios da Bíblia. Eu me chamo Jorge Santos e no vídeo de hoje você vai conhecer Aleister Crowley, o ocultismo moderno. Falaremos também sobre teorias da conspiração, uma armadilha moderna e perigosa dos últimos tempos, e entenderemos por que teorias da conspiração funcionam tão bem. Abordaremos ainda os Simpsons e o mito das previsões, o problema espiritual de trocar a profecia bíblica por entretenimento, o fenômeno psicológico do déjà vu. Seria o déjà vu um sinal de vidas passadas? E também o fenômeno psicológico da pareidolia. Tudo isso e muito mais você verá no vídeo de hoje, aqui no canal Mistérios da Bíblia. Tem alguma dúvida bíblica? Envie sua pergunta para o e-mail do canal e, assim que possível, eu responderei. Não se esqueça de se inscrever no canal porque é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. E claro, deixe o seu like e bora lá! Teorias da conspiração. Uma armadilha moderna do grande conflito. O princípio bíblico do engano moderno. A Bíblia não ensina que Satanás engana apenas por meio do pecado escancarado. Pelo contrário, ele engana principalmente por excesso, confusão e distorção da realidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 33. Deus não é Deus de confusão. Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Satanás engana todo o mundo. Hoje, uma das formas mais eficazes desse engano é a hiperinterpretação da realidade, onde tudo vira sinal oculto, profecia secreta ou mensagem subliminar. Satanás está constantemente buscando absorver a mente com assuntos secundários. Por que teorias da conspiração funcionam tão bem? Teorias conspiratórias extremas funcionam porque exploram mecanismos psicológicos reais, mas são espiritualmente perigosas. Elas oferecem sensação de conhecimento exclusivo, sentimento de superioridade, o chamado despertar, explicações simples para um mundo complexo, um inimigo oculto constante. Eclesiastes, capítulo 1, verso 8. Nunca se farta o olho de ver. A mente que não está firmada na verdade será levada por todo o vento de doutrina. Satanás troca o discernimento espiritual por suspeita constante. Os Simpsons e o mito das previsões. A realidade histórica. Os Simpsons estrearam no ano de 1989. Possuem mais de 700 episódios. São uma sátira social, não um oráculo. Trabalham com exagero, ironia e repetição de temas. Muitas chamadas previsões são coincidências estatísticas, interpretação posterior, conhecida como viés de confirmação, ajustes visuais feitos após os fatos, eventos que nunca aconteceram. Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Tempo e acaso sobrevêm a todos. Quando alguém seleciona apenas os acertos e ignora centenas de erros, cria-se a ilusão de profecia. O problema espiritual. Trocar a profecia bíblica por entretenimento. Aqui está o ponto mais grave. Muitos cristãos passam a dar mais crédito a um desenho animado do que à palavra de Deus. Isaías, capítulo 8, versos 19 e 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Muitos preferem especulações à verdade clara da palavra. Isso é exatamente o que Satanás deseja, não negar a Bíblia, mas substituí-la por algo aparentemente mais interessante. Satanás não precisa que você não creia em nada. Ele precisa que creia em tudo. Esse é um ponto crucial. Satanás não precisa que as pessoas se tornem ateias. Ele prefere que creiam em tudo, desconfiem de todos, vejam códigos em tudo, vivam em constante alerta e medo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 10 e 11. Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Satanás leva os homens a aceitar falsidades como verdades. Paranoia. Não é discernimento espiritual. A Bíblia ensina vigilância, não paranoia.
Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu espírito de medo. Mateus, capítulo 24, verso 6. Vede, não vos assusteis. Quando tudo vira conspiração, a fé se torna medo. O cristianismo vira desconfiança. O amor esfria. A missão desaparece. Mateus, capítulo 24, verso 12. Como isso prepara o caminho para o engano final? O maior engano virá quando Satanás se apresentar como Cristo. Mateus, capítulo 24, verso 24. Satanás personificará a Cristo. Quem hoje acredita facilmente em sinais fora da Bíblia, mensagens ocultas e autoridades alternativas, amanhã estará mais vulnerável a aceitar manifestações sobrenaturais falsas. O equilíbrio bíblico. A posição bíblica histórica é clara. Profecia existe. Satanás engana. Há crises reais. Nem tudo é conspiração. Nem todo símbolo é mensagem divina. Nem todo evento é profético. Amós, capítulo 3, verso 7. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos. Deus não usa desenhos animados para revelar o futuro. Ele usa sua palavra. Como não cair nessa armadilha? Princípios práticos. Testar tudo pela Bíblia. Desconfiar de revelações exclusivas. Evitar conteúdo que gere medo constante. Priorizar missão, não especulação. Manter Cristo no centro. Colossenses, capítulo 2, verso 8. Cuidado para que ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas. Teorias da conspiração extremas não despertam espiritualmente. Elas desgastam a fé. Satanás usa excesso de informação, confusão, medo e entretenimento para afastar o cristão da simplicidade do Evangelho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Assim como a serpente enganou Eva, sejam corrompidos os vossos sentidos. Hebreus, capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para Jesus. Embora existam alguns casos pontuais de mensagens subliminares, inclusive com ofensas a Cristo ou conteúdos impróprios em produções infantis, muitas das interpretações populares podem ser explicadas pelo fenômeno da pareidolia. O fenômeno psicológico. Pareidolia. Pareidolia é um fenômeno psicológico natural no qual o cérebro reconhece padrões onde eles não existem. Associa formas aleatórias a imagens familiares e cria sentido a partir do caos visual ou sonoro. Exemplos comuns incluem ver rostos nas nuvens, enxergar animais em manchas e ouvir palavras em ruídos. Livro de Jeremias, capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O fenômeno psicológico. Déjà vu. Déjà vu é sinal de vidas passadas. Déjà vu não é vida passada, nem memória espiritual. Déjà vu é a sensação subjetiva de que uma experiência atual já foi vivida antes, mesmo sabendo racionalmente que isso não ocorreu. A ciência explica esse fenômeno como falhas temporárias no processamento da memória, e não como lembranças de vidas passadas. Nem tudo o que parece espiritual vem do mundo espiritual. Muitas vezes, trata-se apenas do cérebro humano funcionando e sendo mal interpretado. O que a ciência realmente explica, sem misticismo. Os principais modelos científicos apontam que o déjà vu ocorre por falhas temporárias no processamento da memória, especialmente entre o hipocampo, responsável pela formação da memória, e o lobo temporal, responsável pelo reconhecimento. As principais explicações aceitas incluem erro de sincronização cerebral e familiaridade sem lembrança. O cérebro pode registrar algo como memória quase ao mesmo tempo em que está acontecendo, criando a sensação de já ter vivido aquilo. O cérebro também reconhece padrões semelhantes a experiências passadas, como ambientes, cheiros ou disposições espaciais, mesmo sem lembrar exatamente de onde. Livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5.
Não te estribes no teu próprio entendimento. E a questão dos ancestrais e do DNA. Aqui é necessário muito cuidado para não misturar ciência com especulação espiritual. Estudos em genética e epigenética mostram que podemos herdar predisposições emocionais, respostas ao estresse, tendências comportamentais e sensibilidades neurológicas. Isso vem da história biológica dos ancestrais e não de memórias conscientes. Não herdamos lembranças, cenas ou experiências vividas. Herdamos respostas biológicas, não vidas passadas. Um exemplo seria um ancestral que viveu fome extrema, cujas gerações seguintes podem apresentar maior resposta ao medo da escassez. Isso pode gerar sensações intensas de familiaridade, mas não memórias reais. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 20. O filho não levará a iniquidade do pai. Porque algumas pessoas interpretam como vidas passadas. Aqui entra o engano espiritual. Quando alguém sente déjà vu, não entende o mecanismo cerebral e está exposto a ideias espiritualistas, pode concluir que já viveu aquilo em outra vida. A Bíblia é clara. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Os mortos não sabem coisa nenhuma. A doutrina da imortalidade da alma é uma das maiores enganações de Satanás. Ele aplicou esse engano em Eva no Éden. Satanás explora o desconhecimento, não cria o fenômeno. Assim como na pareidolia, Satanás não cria o déjà vu, mas explora a ignorância sobre ele. Ele transforma fenômenos naturais do cérebro em supostas provas de reencarnação, espiritualismo e comunicação com mortos. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Satanás se transfigura em anjo de luz. Deus não guia por sensações confusas. A fé bíblica não se baseia em sensações estranhas, não depende de experiências subjetivas e se ancora na palavra revelada. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, verso 20. À lei e ao testemunho. Sentimentos não são uma prova segura. O déjà vu não é lembrança de outra vida, mas um curto desalinhamento da memória. Não herdamos experiências vividas, apenas predisposições biológicas. Quando a ciência termina, Satanás tenta entrar com explicações falsas. Epístola aos Colossenses, capítulo 2, verso 8. Cuidado para que ninguém vos engane. Aleister Crowley, o ocultismo e o auto-engano. Aleister Crowley foi um ocultista britânico do início do século XX, fundador da filosofia Telema, cujo lema era: faze o que tu queres, será o todo da lei. Ele afirmava ter contato com uma entidade espiritual chamada Aiwass, que dizia ser um guia superior. Biblicamente, isso se enquadra como espiritismo e comunicação com espíritos enganadores. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Satanás deu chapéu em Crowley. Do ponto de vista bíblico, Crowley não dominou Satanás. Foi o oposto. Ele acreditava estar recebendo iluminação, mas foi enganado por falsas promessas de poder, conhecimento e transcendência. Livro do profeta Isaías, capítulo 47, versos 12 ao 14. Permanece com os teus encantamentos, talvez possas prevalecer. Satanás se apresenta como benfeitor, enquanto conduz suas vítimas à ruína. Crowley terminou sua vida em decadência, vício, pobreza e vazio. Evidência clara de que o ocultismo não liberta, escraviza. Livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quem era Aiwass? O ser que se manifestou. A Crowley. Aleister Crowley afirmava que, no ano de 1904, no Cairo, recebeu comunicações de uma entidade espiritual chamada Aiwass, que teria ditado o livro da lei.
Crowley descreveu Aiwass como um ser superior, um mensageiro cósmico, uma inteligência não humana, um guia espiritual iluminado. Do ponto de vista bíblico, não existe neutralidade nesse tipo de manifestação espiritual. A Escritura ensina que há apenas duas fontes sobrenaturais: Deus e seus anjos, Satanás e seus anjos caídos. Epístola aos Efésios, capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e forças espirituais do mal. Assim, Aiwass não era um espírito evoluído, mas se encaixa exatamente na descrição bíblica de espíritos enganadores. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Como Satanás se apresenta, não como ele é. A Bíblia é clara. Satanás nunca se apresenta como Satanás. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que ele não aparece como um monstro. Ele não se apresenta como inimigo. Ele usa beleza, inteligência e fascínio. Ele se adapta ao perfil psicológico da vítima. Crowley buscava conhecimento, poder, liberdade e transcendência. Exatamente o que Satanás oferece desde o Éden. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 5. Sereis como Deus. Satanás adapta suas tentações à mente e às inclinações de cada pessoa. Ou seja, Aiwass foi uma manifestação ajustada à mente intelectual, mística e rebelde de Crowley. Ilusões, ópticas e manifestações visuais. O engano dos sentidos. Muitos ocultistas relatam aparições visuais, luzes, formas, vultos e seres luminosos. Biblicamente, isso não prova a verdade. Prova poder de engano. Livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 14. São espíritos de demônios, operadores de sinais. Satanás tem poder para produzir aparências enganosas, fazendo parecer real aquilo que não é. Essas manifestações podem incluir aparições com forma definida, vozes audíveis, sensação de presença, luz intensa ou figuras simbólicas, experiências revelatórias. Mas tudo isso não revela a verdadeira natureza do inimigo. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Satanás não é o ser elevado que apresenta as suas vítimas. Ele é um usurpador, um ser caído, cheio de ódio, mas extremamente inteligente. Crowley foi enganado. Existe a ideia popular de que Crowley controlava Satanás ou que sabia o que estava fazendo. Biblicamente, isso é impossível. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 26. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Crowley acreditava estar no controle, mas os frutos de sua vida revelam o contrário. Dependência química severa, destruição de relacionamentos, isolamento, declínio físico e mental, pobreza no fim da vida, medo da morte, segundo registros biográficos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Satanás nunca concede verdadeira liberdade, ele escraviza. O engano aos seguidores. A mentira continua. Os seguidores de Crowley e de filosofias ocultistas continuam sendo enganados da mesma forma. Pensam estar despertos, mas estão confusos. Pensam ser livres, mas são escravos. Pensam ter poder, mas são manipulados. Pensam ter luz, mas caminham nas trevas. Livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são caminhos de morte. Satanás usa linguagem simbólica,
Termos elevados como consciência, energia e evolução. Mistura de verdade com erro. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 6. Satanás, citando a Escritura de forma distorcida. Os enganos de Satanás se tornarão cada vez mais sutis. O objetivo final do engano. O objetivo de Satanás nunca foi apenas Crowley, mas a mente humana. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O ocultismo é apenas uma das muitas máscaras. O mesmo engano aparece hoje em espiritualidade sem Bíblia, misticismo moderno, despertar espiritual, canalizações e nova era. Tudo segue o mesmo princípio. Sem arrependimento, sem cruz, sem obediência. O contraste com Cristo. Cristo nunca engana, nunca ilude, nunca promete poder egoísta. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 29 e 30. Somente em Cristo há segurança. Satanás deu chapéu em Crowley, no sentido bíblico mais sério possível. Fez parecer luz aquilo que era trevas. Prometeu poder, entregou escravidão. Prometeu liberdade, entregou decadência. Prometeu transcendência, entregou vazio. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus e juntos continuaremos desvendando os grandes mistérios da Bíblia. Um forte abraço do canal Mistérios da Bíblia e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você.